Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa sessão de hoje. Essa plenária para discutir, então, projeto de lei 028/25, autoriza a concessão de serviços públicos de saneamento e revoga o inciso 4º do artigo 5º da lei número 9.875, de 8 de dezembro de 2005. Vamos compor a mesa aqui. Já está aqui o secretário representando o governo aqui, o coronel André, e o doutor Carlos Eduardo da Silveira, procurador do município, e aqui representando o Simpa, o Edson, e a Sandra. A partir de agora está abertas as inscrições. Eu gostaria que fizesse uma fila aqui. 5 pessoas que são contrárias ao projeto e 5 favoráveis. Tá ok? Presente a vereadora Karen. Tem mais algum vereador? Não enxergo. A princípio, a vereadora Karen. Vão ter 5 minutos cada um para se expressar. 5 minutos. O vereador poderá intercalar e pedir inscrição no momento que desejar. E no início agora, vamos dar 15 minutos para o governo apresentar o projeto, 10 minutos para o governo e 10 minutos para o Simpa. Passo então de imediato o coronel André para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto à comunidade da Cruzeiro. Nós, como governo, estamos aqui para fazer esse debate público, um debate importante e que requer uma transparência por parte do governo nos seus propósitos. Cumprimentar o presidente dos trabalhos, vereador José Freitas, Luiz Afonso, Edson, Sandra e o Carlos Eduardo do DEMAI. Primeiramente, eu queria fazer uma distinção que eu acho que é importante, que muitas vezes as pessoas confundem concessão com privatização. Concessão de um serviço público é quando o poder público, de forma temporária, repassa um serviço à iniciativa privada para explorar essa atividade e, ao final de um prazo, retorna novamente para o poder público. Ou se faz uma nova concessão. A privatização, ela transfere para o poder privado todos os bens, todo o serviço e nunca mais volta para o poder público. Ela se torna uma atividade privada. Exemplo de privatização: a CE Equatorial. A CE Equatorial, o Estado vendeu a CE Equatorial para a iniciativa privada e foi adquirida pela iniciativa privada. A concessão é quando ela transfere temporariamente um serviço ou uma atividade por um determinado período. Depois desse tempo, ele retorna para o poder público ou a qualquer momento, se o poder público entender, também essa atividade retorna para o poder público. Então, essa é uma distinção bem importante, porque há muita confusão e desinformação, às vezes até deliberada, de confundir a população, de diferenciar.
privatização de concessão. O que nós estamos propondo como governo é uma concessão parcial de algumas atividades do DEMAI. Especialmente a captação da água continua, o tratamento da água continua. O que vai para a iniciativa privada é aquilo que efetivamente a nossa comunidade mais precisa, que é rede de esgoto. Isso, hoje, pelos atuais níveis de investimento que o DEMAI tem, de investir algo em torno de 100 milhões por ano nos seus investimentos, demoraria 100 anos. 100 anos para realizar os investimentos necessários para fazer esse saneamento alcançar 90% da população de Porto Alegre. O que a gente pretende com a concessão é acelerar esses investimentos. A iniciativa privada, ao contrário da pública, e vocês estão acompanhando, todos aqui estão acompanhando, por exemplo, o sistema de proteção de cheias da cidade. A administração pública, ela tem processos, controles diferentes da iniciativa privada. Na pública, para qualquer coisa que tu vai adquirir ou realizar um serviço, tu é obrigado a fazer uma licitação. O que é uma licitação? É um processo administrativo, burocrático. Tem que fazer um projeto daquilo. Hoje até um pré-projeto, né? Antes tu precisava só um projeto, agora a lei determina um pré-projeto, um projeto, depois tornar isso através de um processo público, tornar público para todos aqueles interessados a participarem através de um edital, depois torcer para ninguém recorrer na justiça, naquela disputa, depois fazer a escolha da empresa vencedora e depois torcer para que aquela empresa não tenha problema durante toda aquela execução do serviço ou da obra que ela tem que executar. Isso aí nós estamos falando de mais ou menos, para qualquer processo interno da prefeitura, nós estamos falando de 6 meses. Ao contrário de uma empresa privada, se ela tem que trocar uma lâmpada, ela simplesmente vai lá e troca. Ela não precisa fazer processo licitatório para nada. Por isso que a iniciativa privada ela consegue ter um processo muito mais acelerado de execução que o poder público. E isso é importante dizer. E não é uma questão ideológica. Nada tem a ver com o partido ser de direita, de esquerda, ser do PT, ser do MDB. O governo Lula, por exemplo, ele exerce diretamente os processos de concessão no país. E se vocês forem lá no site do governo federal, façam um teste, peguem os seus celulares e coloquem assim, governo federal, concessões. Peguem lá no Google, botem governo federal, concessão. E lá vai estar dito o quê? Que é um instrumento muito bom de velocidade nos investimentos, de trazer, inclusive, geração de emprego e geração de renda. O governo federal fez bilhões de reais em concessão. Por quê? Porque é um instrumento legal e é um instrumento que acelera esses investimentos tão necessários para as pessoas mais necessitadas. Porque, afinal, quem é que precisa de esgoto sanitário, que hoje não tem esgoto? Aquelas pessoas mais necessitadas. A verdade é que a grande cobertura de Porto Alegre, da classe média ou das classes mais abastadas, esses têm acesso a esgoto. Quem não tem acesso a esgoto hoje é aquela comunidade que mais precisa. Então, a nossa intenção é lançar um edital e a nossa responsabilidade como poder público é fazer o melhor instrumento possível de controle entre qualificar o serviço que vai ser realizado com uma tarifa módica, com uma boa tarifa, onde, quando a gente bota o edital na rua e a empresa que se habilitar for escolhida, ela tem que pagar, ela vai pagar de forma onerosa o poder público numa primeira, para ela fazer parte desse serviço, ela vai dar como garantia disso um recurso que a gente estima que hoje seja mais de 1 bilhão, eu acredito, e esse recurso vai servir para exatamente subsidiar o valor da água. Outro detalhe, tarifa social. A tarifa social ela está garantida, ela está mantida porque é uma lei federal que regula a tarifa social. Aqueles que pagam tarifa social hoje, seja com atividade pública, ela também obrigatoriamente pagará na privada. Inclusive,
todos nós que temos a CE Equatorial sabemos que, inclusive, é incentivada a tarifa social para que as pessoas efetivamente paguem uma taxa mínima para a empresa. E, por último, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: nós tomamos a decisão, como governo, de manter todos os servidores que hoje trabalham no DEMAI, eles vão ser mantidos na estrutura do DEMAI. Não haverá nenhum desligamento. Pelo contrário, nós temos interesse em manter os quadros do DEMAI dentro do DEMAI. Eles vão ser realocados para produção de água, para manter a captação da água e outros serviços, evidentemente, que o DEMAI vai continuar parcialmente público, tem que manter. Então, o que a gente está exatamente propondo é fazer a concessão parcial daquilo que é o déficit na cidade. Tem uma lei federal que fala do marco regulatório. Ele determina que até 2033, 90% das pessoas tenham acesso à rede de esgoto. E é isso que nós queremos cumprir, é isso que a gente quer acelerar, é isso que a gente quer executar na cidade. Se a gente pegar nesse ritmo, e muitas vezes não é por má vontade do DEMAI, é porque os processos internos, a burocracia do poder público, ela é muito maior do que na iniciativa privada. Então, é uma forma que nós encontramos de tentar acelerar esses investimentos na cidade. Boa noite a todos. Obrigado, secretário André Coronel. Em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa, presidente José Freitas. Essa é uma oportunidade da gente justamente explicar as razões pelas quais o município pretende levar à frente um projeto tão importante, né? Um projeto que foca principalmente na qualificação dos serviços, a realização de investimentos a curto prazo, né? Para que efetivamente se cumpra o marco legal do saneamento. A gente tem inúmeras dificuldades hoje no saneamento em Porto Alegre. Aqui estão algumas imagens das dificuldades, principalmente em relação ao esgotamento sanitário, né? E o que se quer buscar é justamente isso, né? Dar justiça, né? Tratar igualmente todos os cidadãos, independentemente de qual região está alocado. Então, as razões fundamentais que nós temos para esse projeto. Primeiro, a dignidade, né? Dar dignidade às pessoas, respeitar os direitos humanos de todos. O segundo é a legalidade, atender ao marco legal do saneamento. Nós temos um prazo exíguo agora, até 2033, temos que cumprir metas de ampliação tanto da água quanto do tratamento do esgoto, e se nós não realizarmos investimentos o quanto antes, a gente terá dificuldade, inclusive com engessamento de acesso a recursos financeiros federais. E democracia, né? É justamente esse processo democrático que nós estamos travando, fazendo inúmeras discussões agora em audiências públicas e futuramente, por ocasião da estruturação do projeto, não deixaremos de realizar todas as audiências, consultas necessárias também para ampliar o debate sobre o tema. E o que se propõe, efetivamente, nesse momento, é apenas um projeto de lei para concessão parcial do saneamento, que, a rigor, não precisaria, dispensaria um envio de projeto de lei à Câmara, já que a lei federal dispensa isso, a lei 9.074, ela traz uma exceção para o saneamento, dispensando o envio de projeto de lei. Mas o que se pretendeu foi justamente conferir um maior acesso, esclarecer as razões da administração, justamente para demonstrar que o objetivo fundamental é justamente qualificar os serviços. Dentre as metas que nós temos até 2033, então, é 99% da população com atenção, né, à água potável, 90% de tratamento de esgotamento sanitário. E, além dessas metas, nós temos ainda uma redução de perdas, que hoje é uma perda significativa na distribuição da água, e a não intermitência, que é a falta d'água, né? Hoje nós temos de diversas ocasiões a falta d'água, e o que se pretende com as metas, com as normas da ANA, é justamente reduzir essa intermitência do fornecimento. Além da melhoria dos processos de tratamento, que a gente precisa qualificar também. Sem o cumprimento dessas metas, tanto as metas de 99%, 90% de esgoto, quanto as metas quantitativas de que tratam as normas de referência da ANA, não se tem acesso, então, a recursos federais.
O cenário hoje de Porto Alegre, ele envolve, ainda que a gente atenda já a meta de água, de distribuição da água, a gente tem, então, muito aquém disso, o tratamento do esgoto, 52%. A gente precisa evoluir muito e, para isso, é necessário realizar inúmeros investimentos. Para se ter uma ideia do tamanho dos investimentos, se nós pegarmos somente o esgoto, né, a meta prevista no Plano Municipal de Saneamento em 2015, atualizado para valor presente, daria em torno de 3,2 bilhões de reais, enquanto o município vem investindo cerca de 97 milhões ao todo, todas as áreas do saneamento, por ano, né, e 21 milhões em esgotamento sanitário. Então, estamos muito longe da necessidade. Isso representaria, se a gente concentrasse todos os esforços em 30 anos de investimento só para atender as metas do esgotamento sanitário. Pode passar? Então, a concessão parcial, aqui já se disse, o projeto de lei, a intenção não é tratar da privatização, da transferência de um ativo público, mas, pelo contrário, uma qualificação dos serviços através de um investimento privado que reverte ao final da concessão para o poder público, retorna para o poder público. Pode passar? E nós temos inúmeros exemplos disso no país, né? Já temos a Casal, em Alagoas, SEDAI, Rio de Janeiro, no Ceará, a CAGES, CAESA, no Amapá, né? Pode passar. Rondônia, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo. Então, inúmeros projetos, isso demonstra que são inúmeros partidos, inclusive, à frente desses estados, desses municípios, o que demonstra que não é uma questão ideológica. A gente está tratando justamente de uma melhoria da prestação de serviço. E aqui exemplos de concessão e privatização, a gente tem, por exemplo, SEDAI, Compesa em Pernambuco e Sanepar em Santa Catarina, todas elas foram concessões, que é diferente do que já foi tratado aqui, como CE, Corsã, Sabesp, em que há uma privatização, uma venda do ativo público que não retorna novamente ao final da concessão. Exemplos de concessões PPPs já no município de Porto Alegre, temos iluminação pública, em que aqui já houve um investimento grande, né, na qualidade dos serviços, os abrigos de ônibus, temos Araújo Viana, temos inúmeros outros projetos já de concessão em Porto Alegre. E aqui as premissas que nós temos justamente para este projeto é justamente uma manutenção de todos os servidores, não se pretende fazer privatização, portanto, os servidores ficarão vinculados ao município, ao DEMAI, se pretende que a captação e o tratamento da água permaneça com os servidores do DEMAI, né, e que se atenda principalmente ao marco do saneamento, às metas que foram estabelecidas. Além, então, de investimentos e atendimento às áreas vulneráveis, fiscalização dos serviços, tanto pelo município quanto pela agência reguladora, e a destinação dos recursos provenientes dessa licitação na qualificação dos serviços e até mesmo na modicidade tarifária. O projeto de lei é bem enxuto, como já disse, a lei federal dispensaria a remessa dele, mas a gente pretendeu justamente ampliar o debate sobre a matéria. Pode passar? E, nesse aspecto, nós deixamos bem claro, né, que o que se pretende com ele é a concessão dos serviços de saneamento, a que se refere à Lei 11.445, que é o marco do saneamento, e, nesse aspecto, a gente deixa bem estabelecido que o que continuará com o DEMAI sendo exercido diretamente, que é a captação e tratamento da água, né, e a drenagem urbana. E, além disso, a gente prevê claramente também que não envolverá, então, a extinção de nenhum cargo, nem a declaração de sua desnecessidade, e tampouco acarretará no prejuízo à estabilidade dos servidores vinculados ao DEMAI. E, por fim, aqui o mais importante do projeto, que é justamente a destinação desses recursos provenientes da licitação para a modicidade tarifária, para investimentos, melhorias, manutenção, operação e dos serviços de saneamento, em especial aqueles relacionados, então, ao manejo das águas pluviais, urbanas e proteção contra cheias, incluídas intervenções na infraestrutura, habitação, mobilidade, urbanismo e elas relacionadas que se façam necessários. Isso é importante para demonstrar que não é um objetivo arrecadatório da administração, pelo contrário, se pretende que a licitação reverta justamente na qualificação dos serviços que são ofertados pelo DEMAI atualmente.
Hoje a gente está discutindo apenas a remessa do projeto de lei, ainda um longo passo pela frente, que envolverá a realização do projeto, o aprimoramento dele, e a realização de consulta, audiência pública, remessa do projeto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, os órgãos de controle, e assim a gente vai qualificando o serviço para ficar mais próximo do que se pretende pela população. Muito obrigado e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, doutor Carlos. Queria cumprimentar o Márcio Jacques, representando aqui, junto com a sua equipe, a subprefeitura aqui da região, na pessoa do Michael, líder comunitário. Cumprimento todos os líderes comunitários aqui. O doutor, chegando o vereador Jonas Reis, seja bem-vindo. O diretor Luiz Afonso está anotando aqui, está marcando o tempo, tá? O governo gastou 22 minutos, o Simpa terá 22 minutos também, tá ok? O primeiro representando o Simpa, quem vai ser? A Marta? Marta, por gentileza. Oi. É a Sandra ou a Marta? Vou chamar a Marta, porque eu só quero apresentar ela. Tá ok. Só ligar o microfone. O outro está ligado, Alô. Alô, boa noite a todos e todas. Eu sou a Sandra, sou servidora do DEMAI há 21 anos, né? E hoje nós vamos ceder a palavra para a comunidade, que eu acho que é a principal interessada nisso. Então, nós vamos ter, então, eu vou dar 10 minutos para a Marta, ela pode discorrer. Então, a Marta é a Marta Maciel, então, a representante da comunidade aqui, que até, inclusive, foi vocês que escolheram para ela falar. E ela tem uma articulação da comunidade na defesa do DEMAI e de serviços públicos de qualidade. Então, Marta, é contigo. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Esse é um manifesto popular em uma articulação comunitária na defesa do DEMAI e dos serviços públicos de qualidade. Nós, lideranças comunitárias, conselheiros e delegados do Orçamento Participativo, conselheiros e delegados da Região de Planejamento, RP5, da cidade, manifestamos nossa oposição ao projeto de lei de concessão parcial dos serviços de saneamento do DEMAI. A concessão dos serviços do DEMAI irá restringir o acesso universal à água, serão cobradas tarifas injustas da população, haverá cortes de água com surgimento de contas e de valores impagáveis, especialmente em comunidades de baixa renda. Rede de esgoto ficarão sem manutenção, aumentando o número de doenças, proliferação de ratos e óbitos de todas as formas. A água é uma necessidade e um direito humano fundamental. Não pode ser tratada como uma mercadoria e entregue à iniciativa privada. Temos como parâmetro negativo a entrega de serviços de fornecimento de energia elétrica para a CE Equatorial, que dispensa a apresentação dos seus péssimos serviços. O que também, no estado do Amapá, opera com concessão dos serviços de saneamento, podendo assim estar entre os possíveis interessados na concessão do DEMAI. Se está ruim, pode ficar pior. Os recentes alagamentos aconteceram por problemas de clima, mas muito também pela proibição de execução de ações de limpeza e restauração das redes de drenagem, além da manutenção do sistema e proteção da cidade. Esta parte do serviço ficará pública, mas sem o dinheiro que vem das contas, ou seja, pouca coisa será feita para a população, por absoluta falta de verba. O DEP caiu justamente por este motivo. Não tinha recursos para executar as obras, e isso se repetirá caso o DEMAI seja concedido. A concessão do DEMAI pode levar à priorização do lucro em detrimento do acesso universal à água, especialmente em áreas periféricas e comunidades carentes, que podem ficar sem acesso ao serviço ou ter que pagar preços mais altos. Aumento de tarifas, a experiência da concessão ou privatização em outros lugares
mostra que as tarifas de água e saneamento aumentam após a concessão, afetando o orçamento familiar e dificultando o acesso à água para a população de baixa renda. Qualidade do serviço. Em geral, a concessão não garante melhorias da qualidade dos serviços. Em alguns casos, pode até levar à sua deterioração, com problemas como falta d'água, demora no atendimento dos serviços de reparo, esgoto, extravasando pelas ruas, alagamento e prejuízos para os contribuintes. Mercantilização da água. A água é um bem comum, essencial para a vida e saúde humana, e não deve ser tratada como uma mercadoria com fins lucrativos. O recurso financeiro em caixa do DEMAI, que soma milhões, deve ser aplicado como recomposição do quadro funcional, treinamento, equipamentos, ampliação da rede de água, esgoto e drenagem. Desperdício e poluição. A realidade em países que fizeram concessão levou ao aumento de crimes ambientais e diminuindo a fiscalização e controle sobre o uso e a qualidade da água. Exemplos que já buscaram de volta o controle público e serviços de saneamento. França, Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Reino Unido. O retorno dos recursos para a economia local. O DEMAI saudável tem capacidade de fiscalizar seus contratos, os quais geram emprego, renda nas próprias periferias. Sem o acompanhamento público, o que acontece são reduções nos valores das contratações, empresas menores fazendo os serviços sem conhecimento ou experiência, e a alta rotatividade de mão de obra, demissões logo após os contratos de experiência, e até abandono de contratos, deixando filas de pessoas sem receber suas rescisões. Perda do controle público. A privatização tira o controle do serviço das mãos do poder público, dificultando a tomada de decisões sobre a gestão da água e do saneamento, tornando a população mais vulnerável e a decisão tomada por empresas privadas. Demora no atendimento. As empresas privadas não mantêm pessoal para atendimento de emergências. Vejam o que acontece quando falta energia. O cidadão liga para a Equatorial e a primeira pergunta é qual o seu número de contribuinte. E a espera por solução chega a semanas, como já aconteceu há pouco tempo em locais na cidade. Alternativas à privatização. Devolução da autonomia administrativa e financeira do DEMAI. O departamento da autarquia deveria tomar suas próprias decisões de onde implantar redes, fazer obras e melhorias, destinar os recursos que a população paga aos cofres, ao contrário do que vem acontecendo, o acúmulo de caixa sem uso, onde precisa. Gestão pública. A gestão pública da água e do saneamento é defendida como uma alternativa para garantir o acesso universal, a qualidade do serviço e a gestão sustentável desse recurso. O sucateamento que vem acontecendo retira investimento, equipamentos, materiais e mão de obra. São mais de 1.000 cargos vagos e conhecimento que está se perdendo. Controle social. E assim encerramos a nossa carta. Pode colocar. Não, não, a privatização. Não, 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 a privatização. Não, 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 a privatização. Quantos minutos eu tenho? Então, boa noite a todos e todas novamente. Eu saúdo a Marta, né, que eu acho que resumiu muito do que eu não vou repetir muitas coisas que a Marta disse, então vou me ater a outros dados, né? E fico feliz de ver que hoje nós vamos falar realmente para a comunidade, não para a CC. Hoje eu fico muito feliz e vou falar com mais gosto ainda, vou defender melhor ainda o DEMAI. Pode passar? Então, na verdade, quando eles dizem que a concessão ela não é uma privatização, ela é,
Porque, assim, são 35 anos. Aliás, e nem isso está decidido quantos anos são. Mas, se forem 35 anos, como era o projeto inicial, muitos de nós não vão estar aqui. E, principalmente, as pessoas que decidiram isso não vão estar aqui para reverter quando der errado. E vai dar errado, e eu vou mostrar para vocês isso. Então, essas pessoas não vão estar aqui. Nós não vamos estar aqui. E quem vai sofrer vão ser as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos. Tá? Só retorno. Então, assim, na verdade, é uma decisão política. Tá? Essa decisão nunca partiu do corpo técnico do DEMAI. Nós, servidores do DEMAI, né, não temos, nenhum de nós, nós já fizemos um abaixo-assinado, nós somos menos de 1.000 agora em maio, tá? Nós somos 900 e poucos funcionários, e nós já fizemos um abaixo-assinado e 900 assinaram, que não querem a privatização. A gente quer trabalhar, a gente quer o que a Marta disse, a gente quer autonomia. Né? Se nós não tivesse tirado a nossa autonomia, nós já teríamos feito, nós não estaríamos investindo 100 milhões por ano. Né? Nós estaríamos investindo muito mais que isso. Nós não levaríamos 100 anos ou 30 anos para o esgoto ou toda a universalização. Nós trabalharíamos para isso. Tá? O DEMAI, ele era público e ele era privatizado no seu início e não funcionava. E aí, para conseguir os investimentos, ele virou uma autarquia e virou pública. Então, hoje apareceu para mim que o DEMAI foi criado em 1961. Então, 7 anos depois, nós tínhamos a maior obra da América Latina, que abastece, inclusive, a maior parte de vocês aqui, a ETA Menino Deus. 7 anos levou, entre projeto e execução, para executar uma obra grandiosa. Eu vou mostrar uma outra obra que o DEMAI fez também, público. Tá? A capacidade do DEMAI não é 98% de água. Desde o início de 2000, é 100%. Tem intermitência, sim. Por quê? Porque não levam a sério. Né? Poxa, nós deixamos em 2019 de arrecadar 40 milhões para combater as perdas. Nós temos que chegar a 25% de perdas. Em 2015, o DEMAI tinha 25% de perdas. Quer dizer, nós pioramos. Então, na verdade, nenhum de nós, funcionários, queria que isso acontecesse. Nós queríamos que o DEMAI melhorasse. Assim como eu acho que qualquer prefeito que assume uma cidade, quer que a sua cidade melhore e os seus serviços melhorem. E o esgoto, sim, realmente, eu concordo, nós precisamos investir muito. Mas nós já temos 91% de coleta, então não é tanta rede assim que tem que fazer. Nós temos 80% de capacidade de tratamento, mas nós temos que melhorar, sim, fazer essas redes chegarem para tratamento. E são esses investimentos que a gente tem que fazer em esgoto. Mas, se a gente considerar a solução individual, porque algumas regiões do extremo sul não vão chegar à rede lá, nós vamos ter que ter outras soluções. Então, essas soluções são as soluções individuais, que, inclusive, a NR9 da ANA, ela diz que sim, que nós podemos fazer isso. E esse contrato, então, vai ser um contrato gigante, se for a concessão, e eu vou dar exemplo de vocês de um contrato que acabou agora esses dias, que é o contrato de manutenção de redes de água. Né? Tinha uma equipe que vinha aqui para vocês, junto com os nossos funcionários, e que terminou em maio esse contrato, e não conseguiram colocar o outro contrato. Sabe quantos serviços tem atrasados de água? Só na Zona Sul, 1.000 serviços. Porque não tem um contrato. Aí vocês imaginem se este contrato, porque a concessão é um contrato, se esse contrato der errado, quem que vai atender vocês? Se nós agora somos só 900 funcionários, daqui a 35 anos, não vai sobrar 100 funcionários nossos. Então, não tem reversão, isso é um contrato irreversível. Vai acontecer outra concessão de novo. Tá? Então, é privatização, sim. E é uma grande incerteza. Então, não tem rescisão desse contrato. Se ele for rescindido, a multa é milionária. Por isso que não retornou na Europa ainda. Eles estão esperando terminar a concessão para retomar o serviço, porque a multa é muito grande. Essa semana eu fui num congresso em que apresentaram 5 cidades pequenas do Mato Grosso, em que as 5 concessões eram erradas. E, pasmem vocês, num município, Poconé, o investimento que o privado tinha que fazer era 12 milhões. Sabe quanto agora, 20 anos depois, no final do contrato, ele está cobrando de multa? 24 milhões. Quer dizer, ele não investiu os 12 e está cobrando o dobro. Tá? Então, inclusive, a gente vai lançar essa semana um material sobre isso. Tá? Pode passar. Então, na realidade, a gente vê que no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, péssimo exemplo, a Câmara de Vereadores quer retomar o serviço, mas não pode, por causa da tal da multa. No Brasil, nós temos Manaus,
Foi no início dos anos 2000, e eles não têm 20% de tratamento de esgoto. Quer dizer, adiantou conceder, é a EGEA, a mesma empresa essa, que vai comprar o demais, se for. Tá? Mesma coisa no mundo. Londres piorou a qualidade do tratamento de esgoto, piorou, né, o tratamento da água. Né? Agora estão tendo que dar subsídio para a empresa lá, concessionária, porque ela não está conseguindo fazer. E a mesma coisa assim no Brasil. Tem vários exemplos assim que não são positivos. Pode passar. O caso da CE, eu não vou nem comentar. Alguém está feliz com a CE aqui? Ninguém, né? Acho que até a vereadora Juliana não fez essa pergunta, ninguém levantou a mão. Inclusive o prefeito não está feliz, porque às vezes ele não consegue falar com o presidente da CE. Será que ele vai conseguir falar com o presidente da EGEA quando der algum problema? Acho que não, né? Porque assim o serviço público é transparente, né? Essa semana o prefeito teve que dar explicação no Sarandi, né? Ele tem que aparecer. O presidente da EGEA é obrigado a aparecer? Não, entendeu? Não é obrigado. O mesmo caso da Corsã EGEA. Eu botei no IA, ele diz assim, a Corsã tem vários problemas, como cobranças indevidas, falta d'água, né? Passo Fundo, faltou uma semana de água. Porque as pessoas não sabiam fazer o conserto. Né? Sabe qual é a nossa meta do DEMAI de conserto? É 10 horas. Nós temos que atender 85% dos consertos grandes de adutoras em 10 horas. Né? Então, é isso. Então, tem vários problemas. E, inclusive, né, a cobrança, o valor da Corsã é muito mais alto que o nosso. Tá? Pode passar. E, se fosse tão bom assim, por que eles mantiveram o mesmo nome? Tem gente que nem percebeu que foi privatizado a CE. Tem gente que não percebeu que foi privatizada a Corsã. Se fosse tão bom assim, eles teriam mudado o nome. Mas eles não mudaram o nome. Tá? E a Equatorial é um dos piores serviços do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em distribuição de energia, é o pior. Né? Pode passar. Então, problemas com contratos, então, não há alternativa. Resíduo só, lixo. Quem é que recolhe o lixo se não tiver, se aquela empresa não fizer? Teve vários problemas, containers queimados, o pessoal fica para fora, ninguém recolhe. Isso foi ano passado, a gente viveu uma crise do lixo aqui em Porto Alegre. Aí demorou quase um ano para conseguir melhorar um pouquinho a situação. E outro problema, a terceirização. Nós temos um problema sério de terceirização no DEMAI, que é a leitura das contas. Quem lembra como é que eram os nossos leituristas quando eles eram do DEMAI? Acontecia esses problemas que aconteceram nas contas das pessoas? Não acontecia. A EGEA não tem leiturista terceirizado, porque é o caixa, a entrada do dinheiro. Tá? Vocês sabem quantas contas nós temos para revisar agora no DEMAI? 58 mil ramais pediram revisão de conta. Nós temos 300 mil ramais. Isso é um horror. Vocês acham que com 1.000 funcionários, assim, lá na comercial deve ter uns 100, 200, nós vamos conseguir revisar essas contas? Então, está deixando de entrar dinheiro no caixa do DEMAI por causa disso. Pode passar. Então, esse é um exemplo de um outro contrato que é terceirizado, que dá problema. E o saneamento em Porto Alegre é um problema de gestão. Né? Quando a gente não tem autonomia para investir, quando nos dizem, olha, não investe nisso, investe naquilo, né? Vocês vocês deixam que alguém mexa no dinheiro de vocês quando vocês querem fazer alguma coisa no banco? Eu já fui bancária, eu trabalhei no Banco do Brasil. Né? É o lugar em que as pessoas menos querem. Nós não queremos que mexam no nosso caixa. Nós queremos decidir qual a obra é mais importante. E a gente sempre soube decidir isso. Né? Sempre soube, quando vocês participavam do OP, quando tinha mais recurso para o OP, vocês sempre souberam decidir isso. E nós também, no DEMAI, a gente sabe decidir isso. Tá? Então, a evidência que aponta que a gente tem que melhorar a gestão. A gente queria estar aqui conversando para criar soluções para que o DEMAI ficasse melhor. É isso que a gente quer. Pode passar. Então, a realidade é que, assim, em 2023, o prefeito e o antigo diretor do DEMAI tentaram a concessão, não conseguiram. Tá? Esse slide que vocês veem atrás dele lá, eu tenho ali, vou mostrar para vocês depois. Né? São os mesmos argumentos que tem agora. E o que aconteceu? No fato, 2024, né, enchente, né, o desmonte sem precedentes dos serviços públicos levam Porto Alegre ao colapso. E nós colapsamos ano passado. Eu fiquei uma semana sem água. Tem gente que ficou mais tempo sem água. Né? Dessa vez atingiu rico e pobre. Então, esse foi um colapso realmente. Pode passar.
E a realidade é que o DEMAI, agora que nunca teve isso, está sendo alvo de uma CPI. Uma CPI porque tem um diretor que foi acusado de receber propina, né? Então, inclusive, vai ter o primeiro depoimento essa semana, né? Nós temos a Polícia Civil batendo na porta de um gerente nosso, CC, que tinha 146 mil reais na casa dele. Vocês têm 146 mil reais na casa de vocês? Se eu tiver 1.000 reais na minha casa, nossa senhora, estou muito feliz. Vocês também não têm. O que ele tinha que estar fazendo com aquele dinheiro? Né? E nós temos também o nosso ex-diretor, né, que saiu do DEMAI 2 meses depois, estava trabalhando na EGEA, né, na empresa que vai comprar o DEMAI. Pode isso, Arnaldo? Como é que a gente dizia, né? Pode? Não pode, gente, tá? Então é isso. E todas essas pessoas foram indicadas, né, pela administração municipal. Pode passar. Então, quando dizem que o DEMAI não tem capacidade de investimento, o PISA, que foi o Programa Integrado Socioambiental, que pega bastante a região de vocês, quase todo o esgoto de vocês vai para uma ET que eu vou mostrar depois, a ET Serraria. Só esse programa, ele investiu na época, 2014, quando ele terminou, 600 milhões, que eu atualizando hoje, ele dá 1,5 bilhões. Então, como que o DEMAI não tem capacidade? Tem sim. O DEMAI montou um escritório só para fazer essa obra. Tá? Pode passar. E essa obra levantou de 27% de tratamento para 80%, mais a ET Sarandi, que é da Zona Norte lá. Então, quando falam 10 bilhões, isso é muito questionável. Por quê? Porque esse valor, e eles mesmos dizem, né, vieram do Plano Municipal de Saneamento Básico, de 2015. Nós temos que ter esse plano para poder ter investimento. O que eles esqueceram de dizer para vocês? Que de 2015 para cá, o DEMAI fez várias coisas. E eu vou mostrar para vocês isso depois. Então, não são 10 bilhões. Tá? Então, assim, talvez as pessoas não tenham uma ideia do valor disso, mas é importante vocês terem ideia disso. Que é nisso que nos enganam. Tá? Que são essas coisas que vai levar 100 anos, que 30 anos para o esgoto. Não é isso. Tá? Pode passar. Então, por que não é isso? Porque investimento em água, eles falam mais ou menos 900 milhões a 1 bilhão. Não é, o DEMAI já tem 100% universalizado a água. Nós temos problema de intermitência. Aqui nas regiões altas de vocês, Santa Teresa, né, no Morro, aqui tem um problema, sim. E nós temos também problema na Zona Leste e no Extremo Sul. Mas o DEMAI já tem contratados ali, 340 milhões na Ponta Dourado, que vai resolver esses problemas. 84 milhões no São João, 40 milhões aqui no Menino Deus, que vai ajudar justamente a região de vocês. Então, não é isso. A mesma coisa o esgoto. Tá? Então, o esgoto até eu concordo com o valor deles, em torno de 2 bilhões. Tá? Pode passar, eu vou dizer. Lá está a ET Serraria. Tá? Essa ET foi a maior obra depois do Menino Deus que o DEMAI fez e que elevou o nosso tratamento para outro patamar. Pode passar. Drenagem é a mesma coisa. Nós já temos contratados para drenagem, tá? Vai dar 4 a 6 bilhões, concordo com eles também, mas nós já temos 3 bilhões contratados pelo governo federal. Só que tem que fazer, tem que botar gente dentro do DEMAI, tem que botar engenheiro, tem que botar técnico, tem que botar gente para atender os conselhos de vocês, para que a gente consiga gastar esses 3 milhões. Está sujeito a gente perder esses 3 milhões. Tá? Temos, Sandra. Já vou terminar agora, só tem mais um slide. Tá? E, justamente, ele tem um mapa que mostra que as áreas mais atingidas na enchente foram as áreas mais pobres, tá? As áreas alagadas. Tá? Pode passar. Aqui tem um cronograma. Então, quando eu disse que não tem aumento de tarifa, bom, isso é questionável. Em todos os lugares que teve, houve aumento de tarifa. Tá? O patrimônio, continua sendo de Porto Alegre? Não vai. Quando terminar a concessão, vai estar tudo destruído, nós não vamos ter nada do que o DEMAI tinha antigamente. Tá? Acho que eu vou passar o último slide, pode passar. Na verdade, na realidade, muitos de vocês, o primeiro endereço que vocês tiveram, o primeiro comprovante para vocês poderem fazer uma conta no lugar foi a conta do DEMAI. Através do quê? Da tarifa social. Nós temos mais de 38 mil consumidores da tarifa social. Então, o DEMAI, às vezes, chega primeiro que a prefeitura. Às vezes, não tem pavimento, mas o DEMAI já fez a rede de água, vocês têm um ramal, vocês têm um endereço, e o nome de vocês está lá naquela continha. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Esse aqui é um pressione que a gente tem para mandar para cada vereador, né, para dizer assim, não, eu sou contra a privatização do DEMAI. Então, obrigada a todos, boa noite. Obrigado, Sandra. A esposa do técnico de enfermagem, Márcio, está aí?
A esposa do técnico de enfermagem, Márcio, o carro dela está obstruindo a saída. Não está aí? Não está aí. Pronto. Vereador Jonas. 5 minutos, o nosso diretor aqui vai controlar. Quando faltar 1 minuto, eu lhe aviso. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Cumprimento aqui a mesa. E é importante lembrar onde é que nós chegamos. O Melo era vice-prefeito lá atrás. Prometeu. O partido dele, os 5 vereadores na época, ainda bem que ele só tem 3 agora, eles estão terminando. O partido dele logo vai ser extinto. Entraram 3 lá, literalmente, com dificuldade. Isso eles não olham. Hoje eles estão reféns de um monte de partido. O PL do Bolsonaro hoje está mandando e desmandando no governo. Essa é a realidade. O Melo está mandando pouco. Por que ele não vem aqui? Não botou o chapeuzinho de palha dele e vem aqui encarar olho no olho a comunidade? Porque ele não precisa mais de voto. Ele já se reelegeu. E aí, quando o partido dele estava lá na Câmara, apoiando o Marquesan, agora ele diz que o que aconteceu no governo Marquesan não tem nada a ver com ele. Mas que tal, então? Quer dizer que o partido não faz mais parte da história de Porto Alegre. E agora, ele está aqui oferecendo o que ele ofereceu como deputado. Ele votou pela privatização da CE. Tem o dedo do Melo na venda da CE. Ele votou como deputado junto com o Leite. E aí ele aparece de vez em quando e diz que o Leite não faz as coisas, eu estou para cá, eu tento fazer. Semana passada ele foi lá no DIC do Sarandi e disse, eu vou fazer, vou passar na justiça, vou fazer. Mentiu, não passou, esperou, foi na sexta-feira que começou as máquinas a trabalhar, está até na postagem da prefeitura dele lá. Então é muita garganta, é muita conversa. No ano passado que deu a enchente, ele dizia, a CE não quer ligar luz, não conseguimos, sem luz não puxa água, por isso que está faltando água nas zonas mais altas, tudo é culpa dos outros. Ele é um coitadinho, eu tenho pena dele, estou com pena dele, gente. Ele foi até a Holanda, gastaram 121 mil reais do orçamento numa viagem para a Holanda, sem contar as passagens. Está lá no portal da transparência, dinheiro para isso tem. Agora ele diz, não tem dinheiro para fazer a drenagem da cidade, tu vê, tem que chamar a iniciativa privada, mas eles acharam 180 milhões de reais ano passado e deram para as empresas de ônibus. Como é que está o ônibus de vocês? Tá bom? Tá uma maravilha? Tá limpo? Tá com ar-condicionado? Tá cumprindo horário? Tem mais horários? Não tem. Demitiram cobradores, aprovaram lá na Câmara. Demissão de cobradores, criaram desemprego. Aí, agora o que a gente tem? Agora, o que a gente tem? Silêncio que eu estou falando. Respeito que eu estou falando. Vamos ter ordem aqui. Respeito que eu estou fazendo uma fala. Você pode se inscrever e fazer 5 minutos. Se quiser puxar o saco do Melo aí. Isso é o problema de vocês. Querem puxar saco do Melo, o problema de vocês. Estou falando. Silêncio, respeita. Respeitar a tem fala, educação. pessoal. Só um pouquinho. Aqui tem que ter educação, porque eu ouvi todo mundo em silêncio. Só um pouquinho, pessoal. Vamos respeitar a fala, por gentileza. Quem não tiver educação, que se retire. Eu sou professor, sou acostumado a pedir educação. Sou acostumado. Mas falando, aí, o que a gente vê? A cidade toda alagando de novo. E a promessa dele, ele nem vai estar mais aqui, gente, ele não vai ser mais prefeito. Termina daqui 3 anos e pouco. Ele não vai estar, vai ser uma bomba no nosso colo. Lá, vocês não sabem, o DEMAI é uma autarquia que paga 34% a menos, porque não paga os impostos, não paga impostos porque é uma autarquia pública. Qualquer vereador. Empresa que chegar vai ter que pagar ISS, vai ter que pagar ICMS, fundo de garantia, imposto de renda, gente. Tenham consciência, membros do governo Melo. Eu olho para vocês, olhem para o povo. O que vai ser deles? Vocês não vão estar mais na prefeitura.
porque o Melo fica só 3 anos e meio, e aí eles vão pagar 34% a mais, porque vai estar na mão privada. É eles que vão pagar, porque nós vamos passar. E diga-se de passagem, gente, político tem vida boa, tem salário garantido, tem... Olha aqui, ó, quantos vereadores tem aqui? Tem eu e o José Freitas, que está dirigindo a mesa. Quem mais? A Karen Santos, desculpa. 3 vereadores de 35 que vocês pagam o salário deles. Vocês pagam o salário deles. Tempo, vereador. Esse é o resultado. E o Melo nem veio aqui, que ganha 35 mil de salário. Vereadora Karen, obrigado, vereador Jonas. Vereadora Karen. Então, gente, boa noite. Primeiro, eu preciso pontuar, né? A gente está tendo algumas audiências públicas para discutir diversos projetos lá na Câmara de Vereadores, e o apelo que eu acho que a gente tem que fazer é para que as audiências elas sejam efetivas e não só protocolares, porque a gente participa de audiências públicas enquanto oposição, onde 99% dos argumentos que são levantados pela população, pelas entidades, eles são ignorados na hora de apresentar a proposta, o projeto de lei. Então, que a gente não faça algo protocolar só para dizer que fez, porque é obrigatório, que a gente consiga, de fato, incorporar as propostas que são levantadas às audiências públicas. Segundo, a discussão da concessão, né, que o coronel trouxe. Eu acompanho de perto a concessão do transporte coletivo por ônibus, e não é bem assim romper contrato. As empresas de ônibus hoje prestam um serviço ruim, não cumprem as metas de qualidade, estão ilegais porque fazem a gestão do serviço de bilhetagem desde o contrato lá de 2015. Esse serviço, essa gestão deveria ser pública. A prefeitura contratou um estudo, como contratou agora do BNDES, né, 2 milhões de reais. Vocês tinham que ter apresentado esse estudo na comissão especial do DEMAI da quarta-feira passada. Eu faço parte dessa comissão. Todo o debate que vocês estão apresentando é em cima de um estudo que vocês mesmos disseram que está defasado. Né? No sistema de bilhetagem por ônibus também, a prefeitura contratou um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Até agora, eu não tive acesso a esse estudo. Assim. Então, a prefeitura fica usando dinheiro público para contratar estudos que, em determinado momento, engavetam e não vale mais a pena, estão defasados. Assim. Então, ter essa responsabilidade em fazer um processo transparente. Transparente em qual sentido? O DEMAI, hoje, eu tenho acordo com o que vocês falaram. Ele é um departamento completamente picoteado por contratos. A gente teve a ETA, né, empresa de tratamento lá da Ponta do Arado, rompeu o contrato, a gente ficou mais de 1 ano com a obra parada. Vocês vêm trazendo que a empresa que faz a aferição das contas de água está trazendo prejuízo para o departamento. A gente tem dinheiro em caixa, não conseguimos utilizar os recursos em caixa porque ele é completamente aparelhado por um indicado do governo Melo, que está sendo denunciado por propina pela própria empresa que presta serviço para o DEMAI, está denunciando o Alexandre Garcia por propina. Então, eu não acho que seja o melhor momento para o governo Melo querer intervir ainda mais nessa lógica, que chame do que quiser. Privatização, terceirização, concessão, a lógica é a mesma. Cada vez mais a gente não ter controle dos contratos, fiscalização, transparência e participação popular. Porque até onde a gente deveria ter participação popular, que é nos conselhos, o Melo vem fazendo uma modificação em todos os conselhos. De mobilidade urbana, onde a gente decidia o valor da tarifa, conselho do DEMAI, do meio ambiente, do Previmpa. Então, aonde a população, as entidades deveriam participar para fiscalizar, para cobrar, a gente não está conseguindo ter poder de deliberação. Então, é um esquema muito bem arranjado para que a população que paga toda essa conta não participe das decisões e das deliberações. E a questão pública, coronel, que tu fala, é a licitação, é burocracia. Recentemente, o governo de vocês caiu um caso grande de corrupção na SMED por abrir mão dos processos de licitação. Então, não acho que seja, não, a licitação é burocrática. Para a licitação dar certo, tem que ter servidor público. A máquina pública não pode ser desse tamanho. Tem que ter funcionário. E os trabalhadores vêm dizendo, vai colapsar, não tem concurso público, não tem iniciativa. Os diretores que são colocados lá pelo Melo estão mais preocupados com as propinas do que destravar o departamento para que tenha engenheiro, para que tenha projeto, para que use os recursos. Drenapoa, né? A Marquesã perdeu quantos milhões? 150 milhões do Drenapoa por falta de projeto. 1 minuto, vereador. Então, vem dinheiro dos governos federal, estadual, para iniciativas. Se tu não tem projeto, tem que ter engenheiro, tem que ter técnico para fazer o projeto. A gente perde recurso.
Mas quando é para o privado, aí tem projeto. A Carris, depois que foi privatizada, comprou não sei quantas frotas novas agora com dinheiro público. Eles esperaram privatizar para ir pegar o dinheiro lá do governo federal, e isso não dá mais. Não dá mais para a gente conceber, porque depois a gente fica refém. Se a gente romper contrato com as empresas de ônibus, amanhã não tem ônibus na cidade, porque eles têm o monopólio dos ônibus e das garagens. Então, tu fica refém de um contrato ruim, de um serviço precário, que coloca em risco a vida da população. Estou trazendo o exemplo dos ônibus, porque da CE a gente já está, em todas as audiências, a gente traz o exemplo da Equatorial, né? Mas a empresa de ônibus da cidade também é um serviço, 5 empresas, 5 famílias que detêm um monopólio, e Porto Alegre fica refém, dando dinheiro público, aumentando a tarifa, reduzindo frota, precarizando o serviço. E não é isso que a gente quer para a nossa cidade, para concluir. Obrigada. Obrigado. Próximo inscrito, Valdir. Bom, boa noite. Primeiro, eu não entendi bem como é isso. Se o poder público não tem recurso para fazer chegar o saneamento a toda a população, a iniciativa privada vai ter? Quando sabemos que, bem ou mal, a preocupação da iniciativa privada também é, e em muitos casos, fundamentalmente, é o lucro? Então, essa é uma primeira dúvida que eu acho que tem, né? A segunda, realmente não dá para jogar esse binômio assim, o que é público é ruim e o que é privado é eficiente, é eficaz. Não, não é bem assim. Tem muito serviço privado que é péssimo, né? Má gestão pode ter no serviço público e pode ter no serviço privado, né? Agora, o que acontece quando não se investe no serviço público é que toda uma experiência, vamos dar um exemplo dos funcionários do DEMAI, né? Toda a experiência que vocês vão adquirindo, enquanto é serviço público, vai ficando dentro do sistema público, né? O município pode, nesse caso, ou se fosse o governo estadual, o federal, investir em pesquisa, em melhoria, em formação, enviando esses profissionais para se prepararem melhor. E tudo isso fica dentro do sistema público, qualificando o sistema público. O que nós vivemos no sistema terceirizado ou de concessão, que é um meio caminho, no mínimo, para a privatização, né? É que toda essa experiência acumulada e todo esse conhecimento acumulado a partir das empresas privadas que prestam serviços, eles acabam ficando com a empresa privada e não acumulam dentro do serviço público. E, para terminar, porque acho que os outros argumentos que eu até anotei aqui já foram colocados aqui, eu queria colocar... Porto Alegre já teve um período em que ela foi vista como a capital da democracia, né? E foi o motivo, inclusive, correu o mundo essa notícia, e foi o motivo que trouxe para Porto Alegre o Fórum Social Mundial, aí, que fez toda uma discussão exatamente com o projeto neoliberal, que é esse de diminuir ao máximo o Estado e entregar o máximo para a iniciativa privada. Então, chamado Estado mínimo, mas mínimo na prática para nós, população, trabalhadores e tudo mais, e máximo para o capital, né, e assim por diante. E, quando Marquesan assumiu, Marquesan ao menos era sincero, né? Disse público que queria fazer de Porto Alegre um laboratório da experiência neoliberal. Nós tínhamos uma expectativa que o Melo fosse alguma mudança em relação a isso, mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo, né? No processo da saúde, para concluir, quando da discussão aí de adequação aí do Conselho Municipal de Saúde, todas as audiências feitas, Karen e Jonatas, elas todas, na sua grande maioria, 99%, foram contra os argumentos apresentados pelo município. Na maioria dos casos, nem tinha gente para defender o projeto do município. E em nenhum dos casos isso foi levado a sério. Melo manteve a decisão dele, fez encaminhar o que ele achava certo, né? E aí eu concluo, Juarez, com uma coisa que você disse uma vez, né? Uma vez falei para o Juarez, quando da avenida aqui, né? Juarez, vamos reativar a União de Vilas, temos que entrar nessa briga aí, porque estava
uma avenida que era para estar pronta para a Copa de 2014, né? E a respeito de um outro investimento, que é o Centro de Formação da Juventude, ali da União de Vilas, lembra? E eu disse, por que vamos nos mobilizar? Está no livrinho. Mas esse momento em que estava decidido, estava no livrinho, e garante a execução da obra, já foi, né? Hoje nós vamos precisar nos rearticular, aumentar muito nossa mobilização e mostrar toda a força da cidadania de Porto Alegre. Tenho certeza que isso vai acontecer. Obrigado, Valdir. Próximo inscrito, Michael. Michael, coordenador-geral do FROP Cruzeiro. Boa noite, vereador José Freitas, André Coronel, demais membros do movimento comunitário. Saudar todos vocês, parabenizar, porque no dia de frio aqui, está lotado, essa pauta tão importante para a cidade, especialmente para nós, das comunidades mais carentes, quem mais precisa lá na ponta dos serviços públicos. Nós, que como no dia de ontem, no domingo, nos altos do Morro Santa Teresa, Jardim Europa, tivemos falta de água, não foi comunicado, a gente não sabe por quê. Por que falta água na ponta do morro? Por que o investimento não chega como deveria? Sendo que o DEMAI é público e notório, ele tem lucros de mais de 120 milhões por ano há muito tempo, mas continua com problema de bombeamento de água nas partes mais altas, continua com falta de caixa d'água nos morros para abastecer nos períodos, que acabam penalizando muitas comunidades, às vezes até 3 dias sem água. Isso aqui não é para jogar com a torcida, vereador José Freitas, André Coronel, fico muito feliz de ver vocês, porque eu tenho certeza absoluta que o vereador José Freitas, ele vai levar para os seus pares lá na Câmara o fruto, a posição aqui nossa. E também o André Coronel, que a gente conhece em todo o respeito, vai levar para o centro do governo, porque nós queremos fazer essa pauta com o prefeito Sebastião Melo. Nós queremos reunir com quem manda na cidade. Nós queremos reunir com quem tem a caneta para a gente poder, sensibilizado, dizer que não é este caminho. Não é esse caminho que na segunda-feira passada, dia 23, levanta aí, Joyce. Me passa lá na minha loja pedindo socorro. Uma equipe terceirizada do DEMAI foi lá e tirou o relógio dela. Ela tem uma criança de 3 anos. Ela faz bombons, faz doces em casas para poder manter a sua renda. Enfim, sustentar a sua família, pagar suas contas. É justo ficar sem água? Cadê o compromisso com as pessoas, o cuidado, a sensibilidade? Isso não está acontecendo só aqui na Vila Tronco Postão. Isso está acontecendo também em outras partes. Nós temos relato lá na Vila Ecológica, em que o conselheiro mandou uma mensagem para nós, Leonardo, colocando a mesma situação. Uma multa de 20 mil reais numa casinha que não vale 20. A gente até brincou com a situação, né? É triste, mas a gente acabou brincando. Pô, a casa dele não vale 20 mil reais. Como tem 20 mil reais de multa? Cadê a sensibilidade? Cadê a discussão? Cadê o trabalho que tem que ser feito, consertado, explicado, dialogado no orçamento participativo? Quando foi chamado o orçamento participativo? As lideranças aqui estão em peso. Glória, Cruzeiro e Cristal estão se organizando para isso, participar desse debate, mas nunca foram chamados. Somente, graças a Deus, essa audiência pública está trazendo nós para dentro, para colocar as nossas sugestões e problemas. Nós queremos acessar o prefeito Sebastião Melo. Nós queremos que o prefeito fale conosco. Nós queremos colocar a bola no meio do centro e fazer essa discussão para que a população não pague essa conta. Mas, acima de tudo, nós temos com clareza de que a vida, a qualidade só vai ser retomada na sua plenitude quando o DEMAI tiver os investimentos que é seu próprio. Tem milhões já guardados e a gente não entende porque esse dinheiro está sendo guardado para quê e para quem e não está sendo investido nas redes. O DEMAI tem recurso. Não precisamos estar pagando isso. Cadê os funcionários? Eu sou de um tempo, quando comecei em 96 no AP, tinha mais de 2.000 funcionários do DEMAI. Por que não foi feito concurso público? Por que está chegando essa situação? É deliberado os governos que vêm vindo lá de 96 para cá, e aí não é só o governo do prefeito Melo, que vem apostando no desmonte, na diminuição. A gente vê os funcionários, como a gente viu hoje, trabalhando hoje à tarde, ali na União Santa Teresa, na Santa Teresa, aliás, aqui do Didi, pediu socorro,
pessoal ali sem equipamento, mas foi lá e resolveram um problema, cravaram na mão, na pá, na enxada, sem reta escavadeira, mostrando comprometimento com o serviço público. E é isso que nós temos que valorizar. Então, quero dizer para vocês o seguinte: não tem como dar um passo atrás em relação a isso, nós em comunidade, que mora em periferia, não defender o DEMAI. Nós queremos é que o prefeito Sebastião Melo venha conversar conosco e dê 3 passos para trás para construir uma cidade melhor para todos, para que seja inclusiva, para que tenha a valorização do funcionário público, que o DEMAI volte a ser referência, que o DMLU volte a ser referência, que os serviços públicos tenham a qualidade que a população precisa. E nós, reforçando aqui, queremos essa agenda, estou frisando pela 3ª vez, nós queremos falar com o prefeito, antes da plenária do dia 15 de julho, que é a rodada do AP, porque lá não vai ser, secretário André Coronel, com pouco mais de 100 pessoas, lá nós vamos botar 500, 600, 700 pessoas na defesa do DEMAI, e lá o tom vai ser diferente, porque é o seguinte, lá não é fala de 5 minutos, lá são 10 ou mais falas que vão falar essa mesma linha, que é uma posição que eu estou expressando aqui para vocês, que está no nosso documento, na expressão pessoal do Michael, da Marta, das lideranças. Isso são as 3 regiões da Grande Cruzeiro. Eu tenho certeza absoluta que outras regiões da cidade vão se pautar por esse documento, por essa referência, que é na defesa da qualidade de serviços públicos de qualidade, na defesa do DEMAI, na retomada. E acima de tudo, uma discussão daqui para frente, como ficam essas dívidas milionárias que estão sendo colocadas, vereador José Freitas. Eu acho que precisa de uma lei de vereador lá na Câmara de Vereadores para, se não anistiar, mas pelo menos nos últimos 5 anos ser colocado a taxa mínima que seja acessível das pessoas pagar. Não dá para ter conta de 25 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, porque as pessoas vão ficar sem água e vão ficar na ilegalidade. O povo trabalha, aqui é um povo honesto, quer pagar suas contas, quer estar com a sua vida em dia, e o governo, o poder público tem que fazer a sua parte. Viva o DEMAI, 100% público, não a privatização. E eu quero fazer o seguinte, olha, antes de entregar, não tem votação e audiência, mas simbolicamente, eu quero que levante a mão quem é contra a entrega do DEMAI. Fica clara a posição da Grande Cruzeiro dessa audiência aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado, Michael. Próximo inscrito, Lídio Santos, projeto Periferia da Cruzeiro. Cinco minutos, Lídio. Boa noite a todos, saudar aqui os vereadores, a turma da prefeitura, nossa comunidade principalmente. Né? Pelo que eu vi e escutei aqui, né, essa é a primeira comunidade que se faz presente numa audiência pública. E o que a gente vem escutando de fora que é lotadas de CC, né, Misha? Então, a Cruzeiro, né, ela sempre teve esse histórico de mobilização e lutar pela comunidade e por aquilo que é público. Né? E por isso muitas pessoas querem vir para cá, morar aqui, se sentir bem aqui. A privatização, ou a concessão, como o governo fala, a gente conhece bem o Rio de Janeiro, a gente visita, tem parceiro lá. Lá não chega água no morro. Não chega nos morros do Rio de Janeiro. Né? Principalmente no verão, não chega água lá. Como é que aqui vai chegar? Se lá não chega, esse é o exemplo que vocês mostraram. Nos outros estados até não tem esse conhecimento. Mas no Rio de Janeiro a gente tem, porque a gente vai e conhece pessoas que moram lá e a água não chega. É precário o serviço. E falando concessão também, aqui no Postão do Cruzeiro, o serviço é péssimo. Olha aí a emergência no SCLI, agora ela está lotada. Está lotada por causa da privatização, a concessão, que eles estão tentando nos vender, que é horrível. Se outros países, como foi falado aqui, a nossa carta foi perfeita, que a Marta leu para nós aqui, que nós juntamos aqui junto com o Michel, a carta foi perfeita. Se em outros países estão recuando, por que a gente vai pegar esse retrocesso? Se pega o exemplo de países de primeiro mundo, se o governo pega os outros países, Estados Unidos, né, puxa o saco dos americanos, que eles odeiam o brasileiro, se tem lá como exemplo, vereador, tem que pegar o exemplo também que eles estão regredindo essa ideia de concessão e de privatização. Não adianta pegar no momento e no momento ruim não querem escutar e querem fazer aqui. Né? Então, não vou ser repetitivo, as falas aqui até agora, a nossa comunidade foi perfeita, né? E a gente é contra, sim, a comunidade que se mobiliza, a gente vai, como o Michel falou aqui, o Michel falou,
A gente vai mobilizar a nossa comunidade, a gente vai lutar para a nossa comunidade. Essas multas irrisórias para o nosso povo, né, é absurda. É absurda, como o Michel falou. A água está valendo mais que a casa. Aqui tu vai trocar a casa pela água. Mas, enfim, então, eu quero aqui terminar aqui, não vou ser repetitivo. A fala dos nossos irmãos aqui foi muito boa. Então, a gente é contra, aqui a Cruzeiro é contra, a nossa comunidade é contra, a Glória Cruzeiro Cristal está unida contra essa privatização, essa concessão, né, como a vereadora Karen falou, os ônibus estão horrível, na Glória, está de 1 em 1 hora para o trabalhador voltar para casa, vereador José Freitas. A comunidade da Glória sofre na mão para pegar um ônibus só, a partir das 7 horas, o Glória tem que fazer Glorinha, Cascata, Embratel, a que horas esse trabalhador chega em casa? O Alpes. Então, olha só, a privatização é uma concessão. Né? Como é horrível para a população da região. Final de semana, então, o cara morre aqui na parada, na Cruzeiro esperando o ônibus. Né? Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Lídio. Próximo inscrito, Alexandre Dias Abreu, do Comitê em Defesa da Água e o DEMAI Público. Alexandre. Boa noite, vereador José Freitas, que preside os trabalhos dessa audiência pública, secretário André Coronel, que representa o governo, junto com o representante do DEMAI. Quero também saudar o Luiz Afonso, colega lá da Câmara de Vereadores, e os meus colegas Edson Zomar e Sandra Darui, que são colegas do DEMAI. Eu quero dizer para vocês que é um orgulho ter esses dois colegas, esses dois companheiros, que há muitos anos eles lutam em defesa do DEMAI, e eu posso fazer uma comparação respeitando todas as pessoas, dizer, eles conhecem muito mais o DEMAI do que aqueles outros dois servidores, outras duas pessoas que estão ali, embora eu respeite, mas são pessoas que estão demonstrando aqui nas suas falas total desconhecimento da história e da condição do DEMAI. Eu gostaria de dizer que eu nasci e me criei aqui nessa comunidade. Eu sou da Cruzeiro do Sul. Aliás, morava aqui do outro lado da rua. Então, eu tenho 32 anos como servidor do DEMAI. E quando ingressei no DEMAI, o DEMAI tinha cerca de 3.300 servidores. Passado mais de 32 anos, hoje o DEMAI tem menos de 1.000. Mas nesse período, aumentou o número de construções na cidade, né, grandes empreendimentos, portanto, ampliou a necessidade de serviço. Mas, em contrapartida, diminuiu a capacidade de atendimento pela diminuição de servidores. Então, eu já começo dizendo para vocês que muitos dos problemas que a gente vê hoje em relação ao DEMAI é algo planejado, para que a categoria, para que a cidade e as pessoas se coloquem contra o DEMAI e contra os servidores do DEMAI. Mas essa população aqui já demonstrou que tem capacidade de discernir das coisas e está mostrando aqui, eles estão aqui em favor do DEMAI, defendendo os servidores públicos, porque há muito tempo são muito bem atendidos pelos servidores do DEMAI. Quero dizer que este encaminhamento de concessão que eles estão dizendo, que é o apelido que eles deram para privatização, é a mesma coisa, muitos aqui já disseram, eles fazem um grande esforço para dizer que não é, mas é. Fiquem sabendo que é. Não, só porque a gente é aqui da comunidade mais simples, eles acham que trocando os termos, as palavras, eles vão nos enrolar. Não vão. Concessão, privatização é a mesma coisa por elementos já apresentados pela Sandra e por outros que me antecederam. Portanto, é um grande crime contra a cidade, porque vai nos colocar em situações similares a muitos outros lugares, em países de primeiro mundo, que tiveram que reverter as suas concessões e privatizações porque não deram conta da necessidade. Pelo contrário, pioraram os serviços e geraram grandes despesas ao erário público nesses locais. Nós não queremos isso para Porto Alegre. Portanto, gente, e como muitos têm dito aqui, que muitas vezes se faz as audiências,
A imensa maioria das pessoas se posiciona contra, mas chega lá, o governo pega e encaminha. Então, eu quero dizer, eu quero denunciar esse formato de audiência pública, porque, como disse o Michael, a região da Grande Cruzeiro está de parabéns, porque de todas as audiências que nós tivemos até agora, essa aqui é a maior. E nós vamos trabalhar para que outras audiências sejam tão concorridas, o número de presença de pessoas, que nem aqui da Grande Cruzeiro. Mas eu quero dizer para vocês, não basta só audiência pública. Nós queremos um plebiscito, que o povo decida pelo futuro do DEMAI, que o povo seja consultado pelo futuro do DEMAI. Não adianta fazer audiência pública por fazer. Nós queremos que o povo tenha oportunidade. Aí eu vou dizer, vocês vão tomar-lhe um banho de voto na Cruzeiro, na Grande Cristal, em outras regiões, na Zona Norte, na Zona Leste, em toda a cidade. Porque o DEMAI sempre foi um órgão muito capaz. O DEMAI é um órgão superavitário. O DEMAI, como já foi dito, e eu já estou quase finalizando, vereador, eu quero dizer o seguinte. O DEMAI surgiu em 1961. Antes disso, o que existia? A gente não tinha água? Não tinha? Tinha. Só que a iniciativa privada não deu conta. Aí tiveram que fazer o quê? Criar o DEMAI. E aí, hoje, tá? O DEMAI tem 52% de atendimento ao esgoto na cidade, quanto que a média nacional é 55%. E a grande parte disso foi feita com o departamento público, não foi com a iniciativa privada que mostrou que não tem condições. Portanto, é um achincalho que fazem com a gente quando querem comparar a concessão do DEMAI com a concessão de uma parada de ônibus. Mas, por favor, aí não, né? Finalizo dizendo, o DEMAI é do povo de Porto Alegre que construiu esse departamento. Portanto, não a privatização do DEMAI e um plebiscito já, que a população decida pelo futuro do DEMAI. Obrigado, Alexandre. O próximo inscrito, Juarez Souza de Oliveira, conselheiro do OP da região aqui, Cruzeiro. Alô. Boa noite, primeiramente, a plateia aqui, nossa Assembleia aqui toda, presente. E segundo, a mesa. Pessoal, eu sou um cara leigo, perto de tantas pessoas de faculdade, de conhecimento. Esses números, para mim, não faz nada. Eu faço política de comunidade. Eu sinto hoje na minha comunidade Equatorial, cobrando 1.200, 1.300 para fazer uma ligação, cobrando de 300 moradores que morou na mesma casinha que era de compensado, com puxadinho hoje, que muitos já morreram, se mudaram, ou foram até mortos aqui. E aí chegou um cidadão, comprou a casinha e hoje ele quer regularizar, ele tem 20 mil de multa. Esse é que é o meu medo com o DEMAI também. Vão chegar, se eu fizer uma compra, eu quero meu retorno. Se eu fizer um investimento, eu quero, nem que seja 5%, 20% ou 30%, 50%. Mas eu não vou dar água de graça para a população carente. Não é dever meu, é dever do poder público. Eu sou um cara privado. Concorda comigo? Então é assim, ó. Vai chegar, eu vou pedir a minha água lá da minha comunidade. Vamos botar para ti um relógio, o hidrômetro. Só que tem uma conta atrasada. A Serra Equatorial disse assim, ó, o que vocês deviam antes fica no CPF anterior. A gente só quer receber. A partir de hoje tu vai pagar. Se o DEMAI vier com essa vontade, não privatizado, mas o DEMAI já era para ter feito isso. A água é um bem comum. É o direito do gestor ter água. Ninguém tem um cachorrinho em casa se não tiver uma água para dar para ele. E o nosso corpo ele é feito de 70% de água. Nosso corpo é feito de 70% de água. E querem nos tirar também o restante, que a gente não consegue nem usufruir. Então, pessoal, é assim, ó. Agradeço mesmo
Michael, o espaço que me concedeu. E, ao mesmo tempo, pessoal, aqui tem vários partidos, né, a favor e contrário, mas, por favor, a audiência pública não é palanque para eleição. Não faço palanque para eleição aqui. Obrigado. Obrigado, Juarez. Para fazer a fala final. Para fazer a fala final, então, 5 minutos para o governo e 5 minutos para a Simpa. Simpa, então, 5 minutos. Cinco minutos para o Simpa. Boa noite a todos presentes, ao vereador Freitas, representação do DEMAI, secretário André Coronel, enfim, o Michael, em nome dele e a todos os presentes aí. Esse debate, essa conversa, esse diálogo, né, ele é extremamente importante e ficamos felizes por estar hoje uma reunião representativa da comunidade, né, como esperamos que todas as demais, entende, venham a ser dessa forma. E o debate que a gente faz aqui não é um debate partidário. Ele é um debate do interesse público versus o interesse privado. E uma gestão pública tem que priorizar o atendimento do interesse público e não o interesse privado. Essa é a questão fundamental. O que é um serviço público? Num mundo desigual como o nosso, onde alguns poucos têm muito dinheiro, outros têm algum dinheiro, alguns outros algum dinheiro, muitos têm pouco dinheiro e muitos não têm dinheiro, o serviço público é necessário e fundamental para garantir a civilidade, a cidadania, a educação, saúde, ou seja, a dignidade básica das pessoas, né? É para isso que existe o serviço público. E o serviço público, quando ele cobra alguma coisa, ou através de impostos indiretos, ou através de taxa e tarifa, é um valor que considera desde social e está imbuído no seu custo a manutenção e tendo como meta aprimoramento, a melhora do serviço. O que faz o privado? O privado, como é um negócio que tem como finalidade garantir o lucro do patrão ou dos seus acionistas, ele vai procurar fazer o quê? Gastar o mínimo possível com a prestação de serviço através da mão de obra, de materiais, de equipamentos e investimentos, e procurar cobrar o máximo possível. Por que isso aí? Não é por maldade, é pelo interesse de ganhar mais dinheiro. Ou alguém acha que a AGE ou a Equatorial, as duas prováveis interessadas, entende, vão ter uma atitude de bons samaritanos aqui com o DEMAI. Não, vão utilizar a necessidade de todos para ganhar dinheiro. Ora, por que o DEMAI público, então, não consegue fazer? O DEMAI público consegue fazer quando se fala em 100 milhões por ano, se fala em 10 bilhões, que é o número que faz a junção do esgoto sanitário com a drenagem, deve ser essa a conta que estão fazendo para dar 10 bilhões? Falar em 100 anos, não é verdade isso. E aí eu não quero dizer que haja alguém mentindo, mas no seguinte sentido, quando o DEMAI fez o investimento que a Sandra colocou aqui, do PISA, quando fez o Menino Deus, entende? Foi dinheiro com financiamento. O mesmo dinheiro que a empresa privada vai fazer. E o que fez a prefeitura? E aí vai o erro, entende? A prefeitura encomendou junto ao BNDES um estudo prevendo a concessão, privatização total do DEMAI ou parcial. A opção do parcial. O que é a opção do parcial? O DEMAI pega, capta água do rio, faz o tratamento e entrega para a empresa. Ou seja, o DEMAI se transforma em refém de uma empresa, abre mão da cobrança, da manutenção do sistema e passa a ser um produtor que só tem um comprador por 35 anos. Isso sim é uma forma facilitada de privatização, porque a empresa não vai precisar gastar com os ativos do DEMAI, ela vai explorar o que tem de instalação pronta e vai cobrar por isso. Não é por amor à humanidade, não é preocupação com o bem-estar comum, é preocupação com os seus acionistas, isso é uma verdade, todo mundo sabe. Tanto é, e aí de forma respeitosa eu coloco, foi criado no DEMAI diretoria de novos negócios. Que novos negócios? O DEMAI não tem um negócio, o DEMAI é um serviço público de saneamento, aí engloba a questão da água, a questão do esgotamento e tratamento sanitário e, no último período, a questão da drenagem, né? Sendo que vai ficar com o DEMAI o quê? Vai ficar com o DEMAI a captação, tratamento e a drenagem, que tem custo, mas não tem receita. Aí se diz, não, o que o DEMAI recebia, a prefeitura receber pela concessão, nós vamos transformar, aplicar em obras sociais e tarifa subsidiada, uma tarifa social bem custeada. O que seria isso? Então, a empresa social for dar R$1 bilhão para o DEMAI, para a prefeitura, em troca da concessão, esse R$1 bilhão vai servir para subsidiar o valor da água do DEMAI, depende de um preço de custo ou menor que o custo.
para poder manter o lucro da empresa. Será que é isso? Essa que é a questão. Então, esses assuntos têm que ser abertos. Então, o que a gente está discutindo agora aqui, na verdade, seria o quê? O que fazer para o DEMAI Público ficar melhor ainda? E se todo o tempo gasto até agora em precarizar o DEMAI, em propor negócio, e mais 1 ano e meio de licitação, mais 1 ano e meio não sei do quê, fosse aplicado em o DEMAI ter autonomia imediata administrativa, repor o quadro de servidores entende defasado, autonomia para fazer investimentos, tenho certeza que em 1 ano o DEMAI, a população e a própria administração ficariam numa situação melhor. Eu acho que esse é o propósito do debate. O propósito do debate é o que é melhor para a cidade e não para o mercado. Então, viva o DEMAI Público estatal para todos nós. Obrigado, Edson. Para finalizar, então, representando o governo, Coronel André. Vereador Freitas, obrigado pelo espaço. Cumprimentar a mesa novamente, o Edson, a Sandra. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer, para nós sempre é uma alegria estar aqui, ouvindo. Nós, como governo, temos o hábito de ouvir as comunidades. Eu gostaria de registrar, eu acho muito importante a gente dizer para vocês aqui, que a Prefeitura sequer deveria mandar, se quisesse, o projeto para a Câmara. Ela não tem obrigação legal, porque a lei federal do marco regulatório, ela não determina o encaminhamento para a Câmara de Vereadores para ser realizado a votação na Câmara de Vereadores. O prefeito Melo poderia, sem qualquer consulta à Câmara de Vereadores, realizar a concessão. Mas não é o nosso espírito. O nosso espírito é um espírito democrático. É um espírito de respeitar as comunidades, de respeitar as pessoas. A proposta de ouvir nas 17 comunidades do orçamento participativo foi uma proposta alinhavada com a vereadora presidente comandante Nádia, por iniciativa da Câmara de Vereadores em conjunto com o governo, porque a gente acha importante ouvir. E aqui é uma comunidade que o governo Melo tem voz e tem ouvidos. Muitos que estão aqui na comunidade, eu conheço os que estão aqui. E legitimo a fala de vocês. É importante ouvi-los. É importante fazer esse depoimento, porque é a forma do governo também aperfeiçoar os seus projetos. É assim que funciona uma democracia. A democracia ela é importante para ouvir pensamentos divergentes e respeitar a opinião de quem pensa diferente. E a gente está aqui para isso, para discutir, para ouvir aqueles que concordam e para ouvir aqueles que discordam. E isso faz parte da democracia e faz parte do aperfeiçoamento de qualquer projeto. Então é importante estar aqui, estar ouvindo, estar discutindo. Agora tem uma coisa, o assunto aqui não é eleição, o assunto aqui não é ideologia política, o assunto aqui é melhorar a vida das pessoas, especialmente das pessoas mais carentes que mais precisam. E quem mais precisa de esgoto sanitário é a pessoa mais necessitada, gente. O que a gente quer com esse projeto? Em resumo, tratando a matéria com muita seriedade, que é assim que ela merece. A gente quer melhorar a vida dessas pessoas o mais rápido possível. E no nosso entendimento, fruto de muito estudo interno, por mais de 3, 4 anos, nós chegamos à conclusão que a forma mais rápida, mais acelerada, de trazer esse retorno para essa comunidade que não tem esgoto na sua casa, é através de uma concessão. E é uma concessão responsável, onde a gente tem que ter um equilíbrio do valor que vai ser cobrado, da prestação do serviço e da fiscalização que vai ser realizada sobre esse serviço. Esse equilíbrio, essa responsabilidade do poder público em conduzir esse processo tem que fazer. Trazer esta garantia às comunidades e trazer uma garantia à sociedade de que realmente esse modelo vai ser correto, vai ser sério e vai trazer esse benefício para as comunidades. É isso que a gente quer com esse projeto. Evidente que isso é uma discussão, a decisão final vai caber à Câmara de Vereadores e certamente nós vamos respeitar. Mas nós temos a convicção, vou repetir, fruto de muito estudo, que esse para nós é o caminho para acelerar esse investimento
e fazer uma entrega às pessoas que mais precisam, especialmente nas comunidades que não têm esgoto. Tá, gente? Muito obrigado. Obrigado. Vencido todas as inscrições, dou por encerrado, então. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.